Estamos em novembro de 1975 e um capítulo revolucionário na história dos computadores está prestes a começar. Bill Gates, um estudante de 20 anos da prestigiada Universidade de Harvard, interrompe os seus estudos para se dedicar à programação e ao desenvolvimento da sua empresa, a Microsoft. Nunca mais voltará aos estudos, mas está a iniciar a sua viagem para se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos de todos os tempos e a pessoa mais rica do planeta. Um percurso marcado por enormes sucessos, mudanças tecnológicas revolucionárias, atitudes de vida marcantes e muitas controvérsias. Nasceu em 1955, em Seattle, nos Estados Unidos, no seio de uma família respeitada e rica. William Henry Gates, o terceiro, como era oficialmente chamado, era o meio de 3 filhos. Bill frequentou uma escola de prestígio chamada Lakeside e era um excelente aluno. Foi aí que começou a interessar-se por computadores. Passava todo o seu tempo livre no laboratório de informática, disposto a levantar-se à meio da noite para chegar onde estavam computadores muito raros. Foi também onde conheceu Paul Allen, 2 anos mais velho, com quem formou uma dupla muito interessante. A atarracada e silenciosa Allen era um completo contraponto ao pequeno e infantil, mas ainda mais arrojado Gates. Juntos, ganharam os primeiros $20 mil com a criação de um programa para medir o fluxo de tráfego em Seattle. Mas a verdadeira viagem iria começar um pouco mais tarde. Em 1973, Gates foi estudar para a Universidade de Harvard, em Boston. Inicialmente era para estudar direito, mas nessa altura os computadores já o tinham afetado demasiado. Passava todo o seu tempo livre a trabalhar neles, incluindo as noites, e adormecia constantemente durante o dia. E depois, em 1974, o seu velho amigo Paul Allen veio trabalhar para Boston. Foi ele que trouxe a Bill um exemplar da revista Popular Electronics, que apresentava o Altair 8800, que foi efetivamente o primeiro minicomputador digno desse nome. Gates e Allen compreenderam imediatamente que estava a chegar uma nova era de pequenos computadores pessoais, que um dia estariam em todas as casas e em todos os escritórios. Dirigiram-se à sede da MITS, a empresa que desenvolveu o Altair, com a ideia de que poderiam oferecer um compilador que permitisse utilizar a linguagem de programação BASIC nos seus computadores. Eles próprios não tinham o Altair, e não era verdade que tivessem um produto pronto, mas trabalharam dia e noite durante 2 meses, e quando Allen apresentou o novo software à empresa, foi um sucesso absoluto. Mais tarde, Gates disse que era o melhor programa que já tinham criado. Imediatamente a seguir, Gates e Allen fundaram a Microsoft, uma empresa cujo nome é uma combinação das palavras microcomputador e software. Este é um momento histórico no desenvolvimento de toda a indústria de software. Gates pode ainda parecer um miúdo do liceu, mas, para além das suas inegáveis qualidades como programador, começa a mostrar-se também um homem de negócios astuto e duro. Por exemplo, ele desafia a prática da época de comprar computadores mas partilhar o software gratuitamente. A sua carta aos entusiastas dos computadores, dizendo que estavam a roubar produtos da Microsoft, marca uma mudança completa na forma de pensar da época. Em 1980, a IBM, a empresa de computadores dominante na altura, procurou Gates e Allen para desenvolver o sistema operativo para o seu inovador PC, computador pessoal. E a Microsoft foi novamente bem-sucedida. O seu MS-DOS, ou Microsoft Desk Operating System, tornou-se literalmente uma mina de ouro durante muitos anos. Gates e Allen começaram por comprar um sistema operativo de PC existente por $50 mil. Adaptaram-no, e quando a IBM quis comprar o seu novo produto, simplesmente recusaram. Assim, a IBM não detinha os direitos do seu sistema e tinha de lhes pagar royalties por cada unidade vendida. Isto deu início a um enorme boom para a Microsoft, que rapidamente começou a fornecer o seu sistema operativo a outros fabricantes de PC que existiam na altura. No início dos anos 80, a Microsoft estava a transformar-se numa grande empresa, empregando dezenas, depois centenas de pessoas, e registrando receitas de centenas de milhões de dólares. No entanto, em 1980, chegam más notícias. Paul Allen é diagnosticado com a doença de Hodgkin, uma forma de cancro.
ele recupera, mas o seu papel nunca mais será o mesmo. Nessa altura, um homem torna-se o rosto da Microsoft. Bill Gates. Coincidentemente, este é o início de uma série de processos judiciais que assombrarão a Microsoft nos próximos anos. O primeiro será com a empresa Apple. Hoje com o gigante, mas então, mais uma empresa inovadora com os computadores pessoais, Macintosh, para os quais Gates também criou o sistema operativo. Depois, quando a Apple apresentou o seu próprio produto inovador, baseado numa interface gráfica em que o utilizador controla convenientemente o computador com o rato, a Microsoft não tardou a contra-atacar com um produto semelhante chamado Windows. Este sistema, no entanto, era muito parecido com o software da Apple, e ainda mais suspeito porque, na altura em que a Microsoft trabalhava para a Apple, recebia informações detalhadas sobre a sua tecnologia. A Microsoft acabou por ganhar a ação judicial, mas o sabor residual permaneceu. Então, em 1990, a Microsoft lançou um Windows atualizado e um conjunto de programas de escritório chamado Microsoft Office, e ganhou um monopólio de facto sobre os sistemas operativos para computadores pessoais. Nessa altura, as ações da Microsoft já eram negociadas na bolsa, tornando Bill Gates o mais jovem bilionário da história a fazer fortuna por conta própria. Em 1995, tornou-se o homem mais rico do mundo. Manteve o título com um intervalo de 3 anos até 2017. Não é de surpreender que a sua riqueza e influência o tenham colocado no centro das atenções nos círculos empresariais e políticos, e que tenha tido de enfrentar cada vez mais processos judiciais por abuso de poder de monopólio enquanto diretor executivo da Microsoft. Ganhou alguns dos processos, mas outras vezes teve de aceitar acordos financeiros ou pagar multas astronômicas. De qualquer forma, estas disputas custaram a Gates não só dinheiro, mas também tempo, energia e privacidade, pelo que em 2000 decidiu demitir-se do cargo de diretor executivo da Microsoft e entregá-lo ao seu colega de faculdade, Steve Ballmer. Tudo o que dissemos até agora não diz muito sobre o tipo de pessoa que Bill Gates é de fato. Extremamente inteligente? Claro. Trabalhador e criativo? Claro que sim. Duro e determinado? Certamente que sim. Mas para além disso? Então vamos a isso. Aos 38 anos de idade, casou-se com Melinda French, funcionária da Microsoft. Antes disso, namoraram durante 7 anos. Antes da cerimônia, Bill obteve autorização para passar alguns dias por ano com a sua anterior companheira, Anne Wimblad. Com Melinda, Gates tem 3 filhos e construiu uma das residências mais luxuosas do mundo para a sua família, perto de Seattle, que é considerada a casa de um milionário do século XXI, literalmente imbuída de tecnologia moderna. Na última década, Gates foi associado a comportamentos inadequados em relação a funcionárias da Microsoft. Um desses casos terá levado ao seu divórcio com Melinda em 2021. Recentemente, Melinda afirmou, de forma bastante ambígua, que ela e o ex-marido mantêm uma relação amigável, mas não são amigos. No entanto, continuam a trabalhar juntos em projetos de caridade para a Fundação Bill e Melinda Gates. E esse é outro aspecto, completamente diferente da vida de Gates. Esta fundação foi criada em 2000 e já doou mais de 50 mil milhões de dólares a projetos de caridade. O dinheiro foi canalizado para a saúde, educação, pobreza, ambiente e muitas outras áreas, fazendo de Gates o filantropo mais generoso da história. Chegou mesmo a anunciar que queria deixar a cada um dos seus filhos apenas 10 milhões de dólares. O resto será inteiramente destinado à caridade, e os filhos terão de se desenrascar sozinhos. É difícil resumir tudo isto de alguma forma. Bill Gates tem demasiadas camadas, e a sua história está longe de ter terminado. Em breve fará 70 anos, abandonou todos os cargos na Microsoft, incluindo os honorários, e dedica-se sobretudo à caridade, e provavelmente também aos seus próprios interesses.
É coproprietário de dezenas de empresas em vários sectores. Continua a ser uma das pessoas mais ricas e influentes do mundo, e é frequentemente abordado para comentar questões globais como as alterações climáticas. Mas o que é 100% verdade é isto. Poucas personalidades deixaram uma marca tão marcante no domínio do desenvolvimento tecnológico, que determinou efetivamente todo o desenvolvimento da humanidade no último meio século.